Fofos, tudo bem com vocês? Oi. De novo. Ela tá brava. Ela tá brava porque a gente já testou fazer o vídeo várias vezes e não deu certo. Bom, hoje o vídeo vai ser contando a história de como a Natália quebrou o braço. Tá Se bom, alguém então. não percebeu. Ninguém queria saber. Então, Mas antes da gente começar a contar, se inscreve aí no canal, deixa o like e ativa o sininho das notificações pra não perder nenhum vídeo. E tem cabelo na minha boca. Então, esse dia, eu e a Natália brigou. E ela vai ficar dançando aqui Sentada. enquanto eu contando a história. Eu e a Natália brigou. E antes de prender os bezerros, né? Que a gente sempre prende os bezerros. Brigou por causa que ela queria ajuda com os cadernos dela. E eu não queria ajudar. Sim. Egoísta da minha parte? Sim, mas ela é muito escorona. Gente, Aí, tô passada, chocada. eu falei, Natália, vai lá colocar a comida dos peixes pra gente descer pra prender os bezerros. E aí ela foi. E ela saiu na frente, né? E não falou nada pra ninguém que tava saindo. E aí a mãe falou, Kelly, vai lá pra fora, ver se a Natália já saiu, porque eu não tô escutando barulho de ninguém lá. E aí eu fui, eu saí pra fora e eu vi a Natália lá pro lado da porteira. Se não fosse minha mãe, né? Aí, a cada duas palavras que eu falo, e aí? Eu desci, né? Peguei meu chinelo e desci. E eu deixei ela na frente, porque ela tava brava, eu também tava brava com ela. Então, eu deixei ela aí de boa. Ela deixou a comida dos peixes lá, como ela sempre faz, quando a gente desce, né? E aí, como é que eu falo? Aí Aí eu cruzei o riozinho, e na hora que eu tava subindo, eu escutei os gritos da Natália. Por causa que... Super top no cenário, né? Eu escutei os gritos da Natália. É uma coisa horrível, por causa que você vê uma pessoa debaixo de um monte de vaca. Meu pai é muito feio. É horrível. Para de interromper enquanto eu... Rafael. Eu nem via Vem ela. aqui, meu amor. Vem cá. Você vai me deixar falar a Vem história aqui. ou você vai ficar me Deixa eu interrompendo? chegar pra dar mais view. Ah, vai dar mais view. Vem cá. Não, ele tá vendo. Vem cá, senta ali. Ah, bom, quero, pode falar. Ele tá tudo sujo. E daí? Então, eu saí correndo. Tipo, é uma distância muito grande da onde eu tava pra onde ela tava. Era muito longe. Pra que eu saísse correndo. Pra que eu saísse correndo até chegar nela. Porque quando ela gritou, as vacas tava tudo em cima dela. Tipo, não todas as vacas em cima dela, porque ela é desse tamanho. Aí muita vaca... Vai me deixar contar a história? Então, eu saí correndo. Ele parece o braço dele. Ela não vai me deixar contar a história. A vaca aqui, ela tava indo bem de boa, né? Ai. Você que tem que falar a sua parte. Não, Aí, eu nem tava com você. na Ah, hora. você não queria deixar eu falar? Então fala. Daí eu cheguei lá. Quando eu cheguei, da outra vez, teve um dia que eu e minha irmã desceu. E aí eu fui pra um lado e ela foi pro outro. E nessa, que ela me deixou ir pro lado mais longe e com as vacas mais bravas. Eu nunca confiei nessa vaca. Daí eu passei perto da vaca e ela achou que eu tava indo no bezerro dela. Aí eu caí. E ela não me pegou. Aí dessa vez eu tropecei sem querer. Aí Eu caí, no caso eu me joguei pra poder... Meu filho... porque ela achou que a vaca não ia pegar ela se ela se jogasse. A outra vez não me pegou e eu caí, né? Aí ela se jogou e a vaca veio. E quando vai uma vaca, vai todas as vacas juntas. Por mais que as outras não foi pegar ela, as outras vacas foi ver, né? Porque que a vaca... Mas as vacas não estavam no meu cabeçado porque eu não sentia muito.
É. E, tipo, na hora que eu escutei os gritos dela, eu vi aquele emboleiro de vaca assim, porque você vê um emboleiro de vaca é uma coisa, as vacas podem estar brigando, mas você saber que tem uma pessoa debaixo das vacas é outra, sabe? É uma coisa horrível de se ver, e os gritos dela também era muito estranho. Então eu saí correndo, era uma distância muito grande até eu chegar nela, porque eu sou meia gordinha, né? Aí pra correr até eu chegar nela foi uma distância muito grande. Então, no que eu cheguei assim, eu ainda tava com uma blusa vermelha assim. Eu não sei se a vaca fica mais nervosa quando a blusa é vermelha, porque tem gente que fala que fica. Mas eu sei lá. E eu tava sem nenhum pau na mão também. E ela também sem nenhum pau, por causa que a gente é acostumado a prender os bezerros. E a gente nunca pega pau e nem nada. E não, a vaca não é muito de confiança, mas a gente não tem aquele medo assim de falar, a vaca vai pegar a gente, então a gente tem que passar lá perto da cerca. Não é assim também. Minha mãe me ligando. É que nós expulsamos ela de casa pra nós poder gravar. Tô brincando, ela tá lá no meu tio. Aí eu consegui afastar um pouco as vacas, né? E aí eu vi a Natália no chão. Ela tava com a boca sangrando. Porque na hora que a vaca pisou assim perto do pescoço dela, saiu esfregando a cara. Aqui. Saiu esfregando a cara dela assim e sangrou a boca. Rafael, dá pra dar licença? Caramba! Aí na hora que eu vi ela com a boca sangrando, eu falei, meu Deus, a menina morreu, né? Porque, tá bom, Rafael, tá bom. Por causa que ela tava com a boca sangrando, eu falei, vai ter pisado assim nos peitos dela, né? E aí aí quando eu consegui afastar um pouco as vacas, eu falei pra ela levantar. Ô, Rafael, dá licença, né? Ai, que lindo. Eu falei, aí ela levantou. Aí eu perguntei, né, se tava doendo em algum lugar, se não tinha pisado assim na barriga, no peito dela. E aí ela falou que não, que só tava doendo o pescoço e o braço. Aqui ela disse assim, não tá doendo nada não, aí eu... Tá doendo? Não, tá não, só o pescoço e o braço. E o eu braço. acho, gente. Aí eu levantei o coisa dela aqui. Tá bom. Aí eu acho que meu braço virou escorregador, porque a vaca foi escorregando aqui até chegar aqui e tá. Aí no que eu levantei o cabelo dela assim, tava uma marcona. Eu vou ver se eu consigo pôr a foto aí pra vocês verem depois. Tava uma marcona assim da unha da vaca, né? E tava um machucadão assim, tava inchado. E aí eu falei pra ela ir atrás de uma arvrinha, que não era uma árvore muito coisa, que dava pra se esconder, mas eu falei pra ela que era meio longe assim. E aí ela foi. Tá quase. Foi. Aí ela foi. E aí eu fiquei mais pra trás, porque se a vaca fosse nela, né, pra me impedir. Aí eu cheguei até nela, né, conversei com ela, a menina tava toda amarela, assim. Aqui eu tentando fazer gracinha pra ela mesmo ir, porque eu não tava rindo. Porque eu tava, tipo, eu não me desesperei, porque foi Deus mesmo, por causa que senão, se eu tivesse desesperado, a vaca tinha pegado nós duas. E aí eu subi mais pra cima, né, não adiantar logo a história. Eu subi mais pra cima pra achar um pau pra terminar de tocar as vacas pra depois ela vir. E aí ela tava morrendo de medo. Porque depois disso a pessoa fica mesmo morrendo de medo. Ela saiu, ela não aguenta escutar a história mais. Toda vez que alguma pessoa chega aqui em casa que a gente vai contar a história, ela fica triste e tal. Tipo, ela meio que ficou traumatizada, né? Porque ficar debaixo de um monte de vaca não é legal. E aí... E aí tá, eu toquei as vacas, aí eu chamei ela pra ela vir. E ela vindo devagarzinho, eu tava com muita raiva das vacas. E ao mesmo tempo com muito nervoso de... Aí a que chegou aqui? Não, eu nem terminei de contar. Porque você só vai falar que você tá nervosa. Não, aí se fosse eu, o vídeo nem tinha durado... 8 minutos. 8 minutos, 9 minutos. Aí eu falei, vem devagarzinho pra trás, que eu vou indo na frente, eu trato dos peixes. Eu não tô conseguindo me concentrar com você fazendo... E aí eu vim, cheguei aqui em cima, eu tava com tanta raiva da vaca que eu falei assim, se o meu pai não põe aquela vaca no curral, dá uma surra nela, eu vou dar.
Por causa que, tipo, tava muito nervosa, muito mesmo. E aí eu cheguei e a mãe tava varrendo o terreiro nessa hora ali, varrendo o terreiro. Mano, eu Rafael tô tão brincando. traumatizada dessa história. Ela não conseguiu dormir a noite direito. Porque Ela teve que dormir com a mãe. eu fiquei um monte de dia dormindo aqui no colchão na sala até minha mãe dormir comigo. Sim, por causa que ela Um pouquinho de frescura minha. Um pouco de frescura era, mas, né, a gente deixa passar. E, tipo, quando... Aí eu cheguei e falei, pai, prende a vaca no curral e dá uma surra nela. Eu tava tão coisa na hora. Minha mãe conta aqui que ela falou assim, ó. Pai, prende aquela Eu vaca no tava curral. muito coisa, porque eu tinha corrido muito e eu tava... Não conseguia respirar E direito. minha mãe nem escutou que eu quero dizer, Eu mas nem ela tá terminei bem. de falar, eu tava falando, ela tá bem, mas a mãe nem quis escutar isso. A mãe só saiu correndo porque ela tava vindo devagarzinho. Aí a mãe saiu correndo, soltou aquela vassoura no chão e saiu correndo. E chegou lá e a mãe já começa a chorar, né? Porque saber que uma pessoa, que a sua filha foi pega por uma vaca e ela nem tinha escutado que a Natália tava bem. Aí a mãe já chegou chorando lá. E a Natália também começou a chorar. E Eu posso ver qualquer aí a pessoa mãe chorando. Chora começou a levantar a blusa dela, né? Pra ver se não tinha machucado e tal. E as costas dela tava toda macetada. Por causa do capim também. Porque ela tava só com a brusinha. Se eu fosse ela, tinha jogado a roupa que ela tava fora pra nunca mais lembrar. Ela tava verde de tanto que tinha esfregado ela no chão. Aí, depois já... Aí no outro dia, ela tava com o braço bem inchado. E aí, meu pai foi no Rio Branco. Aí minha mãe foi e minha irmã foi junto. Eu fiquei em casa, né? Como sempre, porque eu odeio sair de casa. Rafael, dá licença. isso. Dá licença, Rafael. Aí a minha avó falou... A minha avó falou assim... Pro meu pai, né? Que era melhor levar ela pra bater o raio-x do braço. Pra ver se não tinha quebrado. E Eu aí não aguentava levou. virar o pescoço assim. E aí levou. E aí, na hora que o médico bateu os olhos nela, falou... Ah, tá quebrado o braço dela. Mas vamos bater o raio-x mesmo assim. Aí bateu. Aí tava quebrado mesmo. Quebrou uma cana do braço, a mais grossa. Mano, eu tenho um problema. Bateu o raio-x do pescoço também. Não deu nada. Graças a Deus, Mano, eu né? tenho um problema no pescoço. Que quando eu rolo assim, ó, ele estrala. E que um dia eu quebrar meu pescoço? Tem vezes que dá cada estralo. E que eu não rodar, ele dói. Por isso, a família Neto é só Bom, para de rebuliço. cantar. Todo vídeo novo vira E, rebuliço. bom, foi essa a história. É mais ou menos isso que aconteceu. A gente só queria falar Cara de isso. brabo. Rafael, dá licença. Não! Tira a mão daí. Tadinho. E foi isso. E agora ela tá... Nem entra dentro do pasto mais de tanto medo que ela Mano, tem. e todo dia que minha mãe e minha irmã descem pra aprender bezerro, meu irmão dorme, né? Aí eu tenho que tomar conta e falo, meu Deus do céu, que minha mãe... tomara que meu irmão só acorde quando minha mãe chegar. E que minha mãe não chegar. Morrer lá embaixo, meu irmão nunca mais acorda. Ah, mas a gente não é tão burra por ser pega por uma vaca, né? É, então eu sou burra? Não, você não é burra. Vai, besta, fica falando isso. E minha irmã, gente, que brincava de quebrar o braço. Cala a boca. Tadinho. Agora... Eu te dou uma gessada. Agora, toda vez que a gente vai brincar com ela, alguma coisa assim, eu vou te dar uma riaçada. Eu dava com o cotovelo, mas meu cotovelo tá mole. Molinho. E já tá chegando o dia dela tirar o gesso, né? Mas tu tá vendo aí que é 9 Aqui minutos? embaixo, aqui, já tá 14 minutos. É doido que ela não vai dar de postar o vídeo. Chega. Tá bom, vamos encerrar, calma aí. Tchau. Tchau, tchau. A gente volta com mais novidades daqui uns dias.